no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Devagar. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Esses dias o Senhor tem falado no meu coração para ministrar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e o Senhor tem derramado, tem nos visitado de uma maneira muito especial. Há poucos dias nos chamaram, nós tivemos aqui uma reunião de ministério e pediram que eu ministrasse. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ser uma igreja para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus, como ser uma igreja que cresce e que multiplica. Essa semana eu fui lá na casa do Daniel e da Simoni, comi um macarrão no óleo, né, da Duda também, lavou as vasilhas direitinho lá, né, Duda? Jogou vôlei? Não? Então você está em crédito aí, né? Ou não? Tá, né? E aí, a conversa era para ser pequena, a gente foi esticando a conversa, né? Daniel é muito curioso, contando um pouco sobre a história da igreja, a gente conversando muito sobre igreja. E a igreja tem isso, não é? Com o tempo elas parece que vão se modificando. E esse ano especialmente, a Igreja de Cristo no Brasil está completando 75 anos do movimento de restauração no Brasil. E aí foi me perguntando, eu fui passando e falando da história. E quando me perguntaram, mas como é que foi a Igreja de Cristo, quando é que começou? Eu disse para ele, olha, quando nos perguntam sobre isso, a resposta teológica clássica do membro da Igreja de Cristo, quando pergunta quando foi que começou, quem fundou a Igreja de Cristo, aonde começou a Igreja de Cristo, a resposta começou no ano 33, lá em Israel, em Jerusalém, dentro do cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre o povo. Assim é a nossa igreja. Quando começou? Você já pode dizer, Atos capítulo 2, assim começou a Igreja de Cristo. Foi assim que começou. Quem fundou a Igreja de Cristo? Jesus Cristo, sob o fundamento de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Então é assim que começou. A igreja, ela é de Cristo. Aqui o pessoal costuma dizer, né? A igreja do pastor Ulisses, igreja do apóstolo Ulisses, não é? Conta de igreja local, mas a igreja, ela já tem o nome, Igreja de Cristo, e pronto. E naquele tempo, um grande mover aconteceu nesse início da igreja. Com o decorrer dos anos, a igreja sofreu bastante. Depois se começou, acreditamos, um movimento para restaurar o que era a igreja no sentido original que Jesus havia proposto. Por isso costumamos dizer que a Igreja de Cristo faz parte do chamado movimento de restauração, que é restaurar a igreja como ela deveria ser. E para nós, o modelo perfeito de igreja é a igreja em Atos dos Apóstolos. E aqui nós tiramos várias lições sobre crescimento e como era a igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre isso com vocês nessa noite, pois eu acredito profundamente que Deus está conosco e nós continuamos esse processo de restauração da igreja. Atos capítulo 2, verso 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quem aqui foi chamado por Deus para o Evangelho, diga amém.
Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga: vem, Senhor. Quantos querem isso aqui, uma conversão de um dia só de mais de 3.000 pessoas? Essa colheita, dê uma salva de palmas bem forte aí o Senhor. Concorde com isso agora. Verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tudo tinham em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diga bem forte: acrescentava-lhes, mais forte, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa oração é que o Senhor acrescente dia a dia, que salve sua família e todos da sua casa, como é na sua promessa. Esse texto de Atos vem logo após o batismo com o Espírito Santo que eu preguei na última semana. Depois que estavam ali reunidos orando, veio o vento impetuoso e eles ficaram cheios do Espírito Santo e falavam outras línguas. Alguns creram e foram edificados, alguns glorificavam a Deus, e outros, porém, zombavam daquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos dessa primeira igreja. Diante dessa reação negativa da glória de Deus e da manifestação de Deus, o apóstolo Pedro se levanta e ele então prega uma mensagem. No final dessa mensagem, tem aqui o diz o versículo 37, as pessoas com um coração quebrantado, eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos? Aqui tem uma primeira colocação que é importante nós entendermos, que muito deste mundo está perdido, e o que nós precisamos é testemunhar e sermos verdadeiramente igrejas, porque as pessoas estão perdidas e perguntando o que fazer na vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o rumo da vida? Qual é o caminho da vida? O que fazer na vida? Às vezes os corações, e nós temos sim que continuar anunciando essa palavra, e as pessoas se perguntam: o que eu faço? Que rumo eu tomo na minha vida, para minha casa, para minha família? Então a primeira coisa que nós precisamos entender como igreja: igreja é a solução para o mundo perdido. A igreja verdadeira tem essa solução. Algumas coisas que eu quero destacar aqui nesses textos que haviam naquela igreja e que nós precisamos, para sermos igreja, cultivar e jamais perder, porque se perdermos, deixamos de ser igreja e deixamos de ser solução para esse mundo perdido. Primeiro ponto é que assim que eles perguntaram o que devemos fazer, Pedro começa a dizer: arrependa cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o arrependimento de pecados, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele disse ainda: é promessa para vocês. Verso 40, ele termina dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A ideia aqui era muito clara. Eles precisavam de Jesus Cristo. A solução é uma só: Jesus Cristo. A mensagem da salvação, de arrependimento, de remissão, de perdão de pecados, unicamente, exclusivamente através de Jesus Cristo era pregada. Tem uma palavra grega que nós usamos para definir a mensagem da salvação. Eu quero mostrar que eu estudei, então
o apóstolo, ele me briga comigo sempre que eu cito o grego, né? Mas eu vou mostrar para você que eu estudei um pouquinho. Tem uma palavra em grego que chama-se querigma, que é a mensagem da salvação. A igreja precisa ter o querigma, ela precisa ser proclamadora do querigma. A igreja precisa continuar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é igreja, e é a mensagem básica da igreja. Chamar as pessoas para o arrependimento. Só tem uma salvação para esse mundo perverso: é se arrepender dos seus pecados, é ser cheio do Espírito Santo, é se salvar deste mundo perverso. Este mundo não é bom, gente. O mundo jaz no maligno. Este mundo é um mundo perverso. Salve-se dele, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. A glória deste mundo é a passageira, tudo isso aqui acaba. Viva no mundo como se não precisasse dele. Mas a igreja só é igreja se proclama a mensagem da salvação, do arrependimento, que só Jesus redime os pecados, que só em Cristo tem a salvação. Não é mais um caminho, é o único caminho. Entenda isso. Isso pode soar intolerante, é um título. A igreja, às vezes, ela é um pouco intolerante. A gente não pode tolerar dissolver a doutrina da salvação. Isso é muito comum. Chega e diz: não, Jesus salva, Buda salva, outro salva. Tem gente que diz que não tem nem salvação porque nem tem pecado. Não existe nada disso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas essa é a nossa principal mensagem, é o ponto básico. Eu chamo os irmãos a continuarem falando, proclamando, pregando, anunciando, falando: salvai-vos desta geração perversa. O que é que eu faço da minha vida? Comece se arrependendo dos seus pecados. Qualquer pessoa que te pedir ajuda, talvez você está sofrendo, qual é a primeira resposta para isso? É a mensagem da salvação. A partir do momento do arrependimento, sua vida começa a mudar. Quando você começa a resolver os seus problemas com Deus, o resto das outras coisas vão se ajeitando. Não faltava a mensagem da salvação. Continue falando: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Não há outro, não há outro e não há outro. Proclame aonde for. Quando você ouvir algum lugar, alguma igreja, algum pregador dizendo fora disso, dizendo que não tem problema, todo mundo vai ser salvo, não precisa, Jesus é mais um, foge. Lava os ouvidos com soro, né? Porque não pode botar mais nada. Lave os seus ouvidos com a palavra de Deus e fuja. Na igreja primitiva, a igreja que é verdadeira, ela tem o querigma, a mensagem da salvação, que é Jesus Cristo, a mensagem de arrependimento, a mensagem da salvação. Era o primeiro ponto. Segundo ponto, fala nesses versículos, mas eu quero especialmente destacar o versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham uma coisa muito simples que eles perseveravam, que era o básico e que eles não abriam mão. A isso nós temos uma outra palavra em grego teológica que define esse conjunto de doutrinas das quais você não pode sair, que a gente chama de ortodoxia. Vem de ortopédico, de reto caminho, da coisa certa, daquilo que é reto. Existem um conjunto de doutrinas na igreja que é ortodoxo, que não pode ser mudado, não pode ser atualizado, não pode ser diferenciado. Primeiro tem a salvação em Cristo Jesus, é a mensagem da salvação. Após ser salvo é preciso se manter, perseverar na igreja. E se persevera na igreja, na ortodoxia. E o que é isso? É a doutrina apostólica da Bíblia. Você precisa conhecer mais a Bíblia. Nós temos uma coisa, queridos, no meio das igrejas de Cristo, e o que nós falamos é falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala.
Nós estamos enchendo hoje de coaches, pessoas que trazem muita coisa bonita na psicologia, na filosofia, mas o que mantém a igreja não são ensinos bonitos, é a sã doutrina, é a doutrina bíblica. Não importa se o mundo está mudando, nós temos que perseverar na doutrina bíblica, na verdade bíblica, no estudo da Bíblia. É claro, eu sei, eu entendo, algumas coisas são mais difíceis, mas na imensa maioria da doutrina bíblica, ela é muito clara. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus Cristo é Senhor e Salvador, haverá um juízo nesse mundo, você tem que viver uma vida de santidade, é um princípio, oração, batismo, tem que batizar, tem que participar da ceia. Eles batizavam, perseveravam no partir do pão. Irmãos, inventaram agora o self-batismo, ou melhor dizendo, self-baptismo, né? Porque agora a moda é falar em inglês, não é nem grego, né? Agora é inglês, não é mais igreja, é church, né? De vez em quando aqui alguém falou: por que vocês apagaram a luz domingo passado? Agora a gente está churchando, né? Minha professora de inglês que não me escute, está churchando, apaga as luzes. Mas o pessoal da self-batismo sobe em cima de tomou água e desce, pronto, estou batizado. Isso não é sã doutrina, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Alguém diz: não, mas não tem esse problema. Quantos... Irmãos, entenda bem, eu não estou falando mal, eu estou falando que está errado. Não estou falando mal de nenhum pastor, só estou dizendo que ele está errado. Vou fazer julgamento de caráter, vou fazer julgamento de doutrina, a sã doutrina, essa coisa de atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, o povo é um povo antigo, é ultrapassado. Irmão, nós temos que perseverar na sã doutrina. Não importa se o mundo muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus, eu, o Senhor, não mudo. E nessa doutrina temos que perseverar. Você quer uma estratégia de vida? Quer fazer uma coisa? É o básico. Sabe o que nós estamos ensinando? Orar, jejuar, clamar a Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso é ortodoxia. Você tem que batizar, você tem que participar da ceia. Isso é doutrina básica, fundamental, elementar da vida. Se isso não é praticado na igreja, se começa a inventar coisas demais e quebra a ortodoxia, está deixando de ser igreja. Às vezes a gente vê ministrações, de vez em quando não tem problema, né? Mas às vezes é tanta piada que a gente fica procurando a palavra no meio, sabe? Cadê a ortodoxia? No Brasil e no mundo as pessoas estão o tempo inteiro inventando uma coisa nova. Eu quero fazer crescer a igreja, eu vou inventar uma coisa nova. Irmão, mantém naquilo que é ortodoxo, já é a primeira coisa. Eu acho até que não tem problema ter coisa diferente. Não acho problema se a igreja ela é marrom, se ela é preta. Minha pergunta é: ela é ortodoxa? Ela está na sã doutrina? Ela prega, ela tem o querigma? Ela batiza as pessoas em nome de Jesus? Existe a ceia? As pessoas são levadas a ler, estudar e aprender a palavra de Deus? Jesus Cristo é Senhor e Salvador? Tem oração? Querigma, ortodoxia, senão deixa de ser igreja. Terceiro ponto, diz a Bíblia Sagrada, que eles perseveravam na comunhão. Diga bem forte: comunhão. Comunhão é uma outra palavra grega também que é usada aqui, que é koinonia. Igreja tem que ter koinonia. Igreja é isso aqui, ó, é reunião. Você que está nos assistindo e a gente transmite, e durante a pandemia nós fizemos isso, né? Fizemos uma coisa, quebramos a ortodoxia para poder ajudar. Não, você pega a ceia e vai lá na sua casa. Nós forçamos assim, acreditando que está todo mundo meio que unido, ainda que esteja cada um na sua casa, para tentar manter o fato de participarmos juntos da ceia. Mas se tem uma coisa que Deus fala na Bíblia é koinonia, comunhão, estar junto.
estar junto, orar junto, servir uns aos outros. Você tem que vir para a igreja. Ah, eu sou igreja. Não é, isso não é ortodoxia. Você não é igreja. Nós somos a igreja. Diga isso para quem está do seu lado. Diga: você não é igreja. Diga para ele: nós somos igreja. Isso é muito fácil de entender. Um tijolo é uma parede? Não. Mas uma parede é de tijolo. Se os tijolos estiver junto, você tem parede. Se tiver só um tijolo, você só tem um tijolo. Se tem um tijolo preso, ligado no outro, aí sim. Se o tijolo diz: eu sou uma parede, ele está certo? Se ele tiver plena certeza: eu sou um tijolo, eu sou a parede. Não, filho, você está doente. Você é só um tijolo. Igreja significa comunhão, juntamento, assembleia, reunião, coinonia, comunhão. Você tem que ver gente, você tem que olhar para a cara um do outro, você tem que orar um com o outro, você tem que ter comunhão um com o outro, abraçar um ao outro. Nós perdemos, estamos perdendo, e temos que cultivar isso. Por isso que eu estou fazendo o Festival da Pizza. Inclusive, né, semana que vem saiu o resultado. A última vez fizemos o festival e vieram poucos, nós mandamos para as crianças. Meu Deus, que maldade que nós fizemos com os competidores, porque só tinha 4, e aí as crianças experimentavam, aí o menino botava na boca: gostei disso aqui. Não, isso aqui está ruim. Nós já fizemos lá e depois vamos dar a premiação. Semana que vem a gente deve fazer uma coisa especial à noite por causa da entrega do jejum. Provavelmente uma galinhada. Quem topa aí uma galinhada? Diga amém. Então traz os frangos e nós faz a galinhada. Faz, bispo? Então pronto, fechou. Está combinado a galinhada, domingo que vem. Manda aí um frango que a gente cuida do resto. Isso é comunhão. Você faz e as pessoas querem sair. Por isso que os pequenos grupos funcionam, as células funcionam. Você tem que estar junto, você tem que entrar, você tem que vir, você tem que olhar no irmão. Você pede para o irmão orar por você, você ora por ele, você abraça, você vê, você serve. Não só é servido, como também serve o outro. E a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Isso é igreja, é comunhão, é estar junto. É só de estar perto já está bom. Só de você sair da sua casa, de vir aqui, só de estar no meio do povo, você sente que a coisa é diferente. Quantos sentem isso? Isso é importante para você. Valorize isso. É bom demais. Você que está em casa, obrigado por estar assistindo, mas como diria o Danilo Gentili, queremos te ver aqui, viu? Queremos aqui, ó, comunhão, coinonia, participando. Tem uns irmãos que é mais feio. Aí você vê de tudo, mas o irmão tem gente feia, mas aí você vê que você tem recurso para você. Você fica que você sai até mais bonito. Tem gente mais bonita, tem gente mais. Tem gente de todo jeito. Isso é comunhão. Um abraço, um cuidado um com o outro. E eles então tinham essa comunhão e perseveravam na comunhão. Estavam juntos, coinonia, perseveravam juntos. Diz o templo, no templo, de casa em casa, que é a maneira nossa de viver, de fazer aqui. Temos as reuniões da igreja, temos as reuniões em casa, isso é comunhão. Charles tem uma célula dele que tem culto marcado até 2025, né? Fui convidado para um culto, Charles, essa semana. A irmã falou: bispo, falei com o irmão Charles lá, acho que é a Kátia que está agendando, né? E o senhor vai lá no culto, que é a inauguração da minha casa. Falei: vou, irmã, com certeza. Que dia que é? Não, é mês de julho ainda, bispo, está marcado, porque não tinha data. O mês de agosto está aberto aí, Kátia, a agenda? Tem que olhar, viu, gente? Então, se quem quiser culto na sua casa, olha lá. Comunhão, juntamento, está junto um com o outro. Quarta coisa, diz o texto sagrado, que em cada alma havia temor. Diga bem forte: temor. Eu quero usar uma outra palavra aqui para identificar isso, que é caráter. Temor é o sentimento que a pessoa tem diante de Deus. Temor não é a mesma coisa de ter medo, embora seja muito parecido.
O temor, ele leva a pessoa a saber que Deus está com ele e que ele não vai fazer a coisa errada. Ele precisa ter caráter. A palavra caráter, do grego cares, significa régua de medida. Ele tem que andar na medida. Precisa ter temor de Deus. Precisa entender que o crente, e assim era naquele tempo, que os irmãos não faziam as coisas erradas, não é porque tinham medo de ser processados, porque temiam sobretudo a Deus. A Deus. Essa semana eu estava falando sobre os raios. Conversando, posso falar, Simone? Posso, né? Eu estava falando sobre raio, contando história, um testemunho de Martim Lutero, que tinha medo de ir para o inferno. Simone comentou comigo foi do mesmo jeito, bispo. Eu estava desviado, adoeci, quase morri, fiquei com medo de ir para o inferno, corri para Deus. Isso é temor, na verdade, porque entendeu que a coisa mais importante na vida é obedecer a Deus. Não é porque vai ser preso, não é porque alguém vai descobrir, é temor a Deus. Temor diante de Deus, olhar diante de Deus e perguntar: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Um dia uma irmã chegou no pastor Edson Gouveia e falou para ele: pastor Edson, eu posso tomar uma cervejinha? Eu gosto mais de tomar cerveja, eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de beber. A senhora acha que é errado? Eu acho que não é errado. Ele disse uma coisa interessante, falou: irmã, você faz o seguinte então, você acha que não é errado? Você senta assim, e aí você ora agradecendo a refeição? Eu oro então você ora agradecendo: meu Deus, obrigado pelo arroz, obrigado pelo alimento, obrigado pela família, obrigado por essa cerveja gelada que o Senhor me dá hoje. Aí a pessoa olhou assim: não, pastor, eu não tenho coragem de fazer isso não. Isso é temor. Se tal coração está acusando, tenha temor de Deus. Estávamos lá na Itália, sentado na pizzaria, e os irmãos chegaram e disseram, né, para a gente comer uma pizza, e disse: olha, a tradição aqui é comer pizza com cerveja. Meu sangue pentecostal, né, a bispa estava comigo, meu irmão, lembrei do meu pai no boteco tomando cerveja, aquela bagunça. Falei: irmão, se não me importar, a doutrina nossa lá, nosso costume no Goiás é cerveja, é pizza com guaraná. Tem guaraná aqui? Não, então Coca serve, né? Pepsi. Temor com relação aos irmãos, temor um com os outros, temor diante de Deus, temor de ofender a Deus. Então, na igreja primitiva que crescia, ela tinha o querigma, ela tinha a ortodoxia, tinha a mensagem da cruz, ela tinha a sã doutrina, a verdade, ela tinha koinonia, que era a comunhão, ela tinha caráter, porque tinha temor com as coisas que se fazia com ela, mas ela tinha também carisma. Diga bem forte: carisma. Verso 43: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Carisma fala de dons, manifestação de Deus, poder de Deus, presença de Deus, sinais de Deus. Amados, se quer uma igreja, ela não pode ser simplesmente uma organização, ela tem que ter um organismo. A glória de Deus e o poder de Deus precisa se manifestar nessa igreja. E eu sei o quanto Deus faz aqui através de nós. Às vezes a gente vê muita propaganda de fora, não é? Há poucos dias eu contei a história do irmão João Baiano, que deve estar nos assistindo, estava aqui pela manhã, me ligou e disse: bispo, minha esposa, dona Marisa, ela está doente, e o médico pediu que ela vai fazer uma cirurgia, ela está com um tumor, e nós estamos preocupados, e vamos lá, eu queria que o senhor orasse por ela, que amanhã ela vai fazer a cirurgia, quarta-feira vai fazer a cirurgia. Isso era na segunda. No domingo, segunda-feira, eu disse para ele: eu vou lá, nós vamos orar. Ela tinha que internar na terça para fazer a cirurgia na quarta. Chegamos lá, oramos com ela em nome do Senhor, ungimos com óleo, ela estava na tranquilidade. Isso era uma segunda-feira. Terça-feira foi para Goiânia, quarta-feira estávamos aqui em oração, em jejum. O irmão João me encontrou na porta e disse: bispo, ora pela minha mulher, daqui a pouco ela está entrando na mesa de cirurgia, 1h da tarde, 2h ela deve estar fazendo a cirurgia. Viemos para a tarde da bênção, começamos no culto, orando por ela. Quando terminou a tarde da bênção, ele me procurou: bispo, alguma coisa aconteceu.
Na hora que foi examinar, o médico pediu para fazer os últimos exames, fazer ali novamente uma tomografia. Bispo, não tem mais tumor, bispo, não tem mais tumor. Minha esposa está liberada, mandaram ela de volta para casa. Ela chegou aqui, o médico dela, porque quem estava operando era outro. Na outra semana, no final da semana, o médico dela ligou e disse: olha, eu quero que você volte aqui, porque tem alguma coisa errada. Nós vamos refazer aqui os exames, eu quero te examinar. E o irmão João encontrou com ele no outro domingo: bispo, olha lá, que tá, porque está todo mundo suspeitando, acho que tem alguma coisa errada. Oramos de novo, quarta-feira estávamos aqui em oração, em jejum, é do mesmo jeito. Foi na terça, quarta-feira ela estava lá. E quando terminou a tarde da bênção, antes de terminar a tarde da bênção, ele chegou ali e me disse: bispo, pode dar glória a Deus. O médico falou: minha esposa não tem nada, ele não sabe o que aconteceu. Eu sei, há poder de Deus, Deus continua agindo, há poder de Deus operando nesse lugar, para a glória dele. Deus ouve a nossa oração. Quantos de vocês foram tocados, curados, foram ministrados? Para contar poucos testemunhos, carisma, pessoas sendo curadas, sinais, prodígios, coisas loucas que acontecem. Falei do Vilcinho, né? O apóstolo, eu falei para ele esses dias: apóstolo, quando sumir alguma coisa em casa, tem uma tradição católica que chama São Longuinho, não é? Eu falo que tem que chamar o São Ulisses, porque eu nunca vi ter uma unção para achar os trem assim, especialmente veículo roubado. Do Vilcinho, da cunhada do Carlinho, roubaram o caminhão aqui, bem aqui no posto. 2 dias depois acharam o caminhão lá em Araguari, pedindo oração, acharam o caminhão. Gente, maravilhas, carisma. Quinto ponto, diz assim o verso 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja havia uma outra palavra em grego que nós chamamos de diaconia, que é serviço. A igreja tem que servir a comunidade, tem que servir o povo que está à sua volta. O versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, ao serviço prestado à igreja e a todos, um serviço de assistência e de cuidado quando tem alguma necessidade. Nós temos que estar atentos a isso e ver a necessidade. Colocamos ali na porta para que as pessoas do alimento. E aqui eu tenho que dizer uma coisa interessante, né? No tempo da pandemia, se teve uma coisa que nós tivemos, que eu acho que muitos irmãos talvez não saibam, mas foram doações para cestas. Nós doamos dezenas, centenas de cestas aqui, de irmãos que doaram alimento que a gente formava e entregava na casa de irmãos que a gente sabia que tinha necessidade. Uma salva de palmas para vocês, porque foi vocês como igreja que você pode louvar o Senhor aí. Isso é diaconia. Isso é olhar e ver a necessidade do irmão, cuidar especialmente aos da família da fé. É pegar aquelas pessoas que são simples e estar cuidando, vendo a necessidade. Eu fiz um compromisso com uma irmã da igreja que ela gosta de vir na tarde da bênção e não consegue andar mais, eu vou lá buscá-la. Um dia ela ficou tão feliz, perguntou quanto é que era, eu disse: de jeito nenhum, não cobro nada. E ela ficou feliz e me deu um frango. E eu vivo, é claro, né? Porque eu sou especialista em matar frango, você não sabe o tanto. E foi tão interessante que ela me deu com a maior alegria, eu recebi com a maior alegria. Falei para ela: ô irmã, muito obrigado. E ela fechou a cara e disse: eu não gosto que fala obrigado, eu gosto que fala assim: Deus te abençoe, Deus te recompense, Jesus te ilumine. Não gosto que fala assim. Eu nunca esqueci essa lição. Serviço, diaconia, assistência, nós temos que estar olhando isso. Tentamos fazer isso, mas isso era igreja, não era só os pastores, eram todos. Eles viam a necessidade, supriam essa necessidade, corriam nessas necessidades. Cada tempo tem essas necessidades. Graças a Deus, nosso povo aqui na nossa região não é um povo que está morrendo de fome, mas tem muita gente que tem outras necessidades e precisamos servir, precisamos cuidar, precisamos estar atentos a essas necessidades. A
diaconia e ao serviço. E em último lugar, para que possamos terminar, diz a Bíblia Sagrada que eles louvavam a Deus contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O último ponto, que na verdade era o primeiro, está no verso 40. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho. Diga bem forte: testemunho. A palavra testemunho é a 7ª palavra grega que eu quero te ensinar hoje, que é martírias. A palavra martíria, ela significa várias coisas. Ela é mais conhecida da palavra que nós temos hoje de mártire, martírio. Mas ela em grego é traduzido para nós como testemunho, que tem vários significados, entre eles o fato apenas de você falar daquilo que você viu. Isso é uma testemunha. Usamos a palavra testemunho aqui no sentido que é quando a pessoa tem que dar bom testemunho, viver uma vida cristã coerente com aquilo que ele crê, não andando numa vida dissoluta. Então dizemos, ele está dando um bom testemunho. A vida dele é um bom testemunho, porque ele tem, e eu diria isso, que é uma forma que é usada, mas eu tratei isso como caráter cristão. Ele está testificando, as pessoas olham para ele e dizem: esse aí é crente, esse aí é homem de Deus, né? Embora hoje o termo crente tenha se dissolvido e o termo evangélico pode significar uma série de coisas, mas o cristão, o crente, o evangélico, o homem de Deus, a mulher de Deus tem temor, e ele dá primeiro testemunho. A sua vida testifica que ele realmente serve a Jesus. Mas não só isso. Nesse sentido também, testemunho, martírio, significa dar esse testemunho, testificar que você é de Jesus, anunciar Jesus, mesmo com o custo da própria vida, que é o sentido mais extenso da palavra martírio. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você vai ver Estevão, o primeiro mártir, vem dessa palavra traduzida como testemunho. E aqui tem várias aplicações para nós, porque a grande pergunta é: até que ponto estamos dispostos, no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade que vivemos hoje, sacrificar a nossa própria vida para testificar que Jesus Cristo é o Senhor, para afirmar que Jesus é o Senhor, para ir proclamar alguém, anunciar o querigma, ou viver esse querigma mostrando verdadeiramente que é crente. Às vezes nós vivemos num tempo tão individualista que a pessoa, ela pensa tanto apenas em si mesmo, que não se importa que outras pessoas elas falem mal de Jesus, elas se escandalizem em Jesus. Ela está preocupada consigo mesmo. O que importa é a minha vida. Sabe aquela história do cara que ele não vive nem dá testemunho, ele não se vê nele e nem se ouve dele. Isso é uma parte terrível. Tem gente, você já foi reconhecido como crente em algum lugar, a pessoa chegou a dizer assim: você tem cara de crente, você é crente, você tem um trem diferente, você já foi reconhecido assim. Isso é testemunho. Você já falaram isso para você? Isso é testemunho. As pessoas, você não precisou quase nem falar, você só precisou chegar, porque você está transparecendo. E aí quando a pessoa pergunta: você é crente? Aí você testifica: sim, eu sou crente em Jesus Cristo, creio em Jesus como Senhor e Salvador. E aí você proclama Jesus Cristo. Olha, você é também? Não, então se arrependa, salve-se dessa geração perversa. Você está testificando. Era uma igreja que testificava, que testemunhava. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 23, o apóstolo Paulo está vindo para Jerusalém, recebeu uma profecia: olha, não vá para lá não, porque lá eles vão acabar com você, eles vão te matar, você vai morrer. E Paulo diz: o que vocês estão fazendo? Estão enfraquecendo o meu coração. Não sabiam que eu estou disposto não somente a sofrer, como a morrer por esse evangelho, porque em minha vida nada considero preciosa, contanto que se cumpra em mim a carreira e o ministério que recebi de Cristo Jesus, que é dar testemunho do evangelho da salvação. Minha vida, ela não é tão preciosa desde que ele cresça e que eu diminua. Isso é martírio. Somos capazes de morrer a nós mesmos para que a glória de Deus ela transpareça.
que veja Jesus, somos capazes de renunciar e falar do amor de Jesus, dar esse testemunho. Uma vez na Bahia, aconteceu uma situação tão estranha comigo. Eu ganhei um computador, primeiro notebook que eu ganhei, e eu precisava formatá-lo. Eu fiquei muito feliz. A irmã e os irmãos juntaram lá e me deram. E eu levei para um irmão, crente muito tempo, que trabalhava com isso, não era da nossa igreja, me indicaram ele, e eu fui lá levá-lo. E me apresentei como pastor, disse que tinha ganhado, e ele perguntou: onde é a sua igreja? Eu disse: é lá nas Pedrinhas, lá no Petrópolis, lá. E lá o lugar, na época, era muito marginalizado. Todas as pessoas, na época. E agora um pouquinho melhor, né? Você que diz. E aí eu disse para ele: não, mas você mora onde? Eu moro lá. Sua igreja onde? É lá. E aí ele, mexendo no computador, ele me disse uma coisa que, se alguém dissesse para mim, se não tivesse acontecido comigo, eu não imaginava que um crente tinha um pensamento desse. Ele disse assim: olha, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, o senhor não leva a mal não, né? Mas imagina o seguinte: o senhor não tem medo lá no lugar onde o senhor tem lá? Porque lá é muito perigoso. E era perigoso mesmo, talvez ainda seja bem perigoso. Não tínhamos nenhuma família na igreja que não tivesse problema com violência. A pastora Sheila de lá, o cunhado dela com a irmã dela, o carro dele sofreu 2 atentados, tiro 2 vezes. Um dia no culto de adolescente atiraram dentro da igreja lá. Aí chegou um pessoal que era a polícia civil, que estava monitorando a igreja. Todas as famílias da igreja nós tivemos quadro de violência. E aí ele disse: lá é muito violento, o senhor não tem medo de um dia, se eu chegar lá no céu e falar assim, né, como o povo fala, né, está lá o São Pedro, aí se eu dizer assim: eu quero entrar no céu, e aí Pedro dizia assim: não. Ele disse assim: você não tem medo de estar lá, no meio daquele lugar lá, aí se eu morrer lá, tomar um tiro, chegar lá no céu e falar assim para o São Pedro lá, crente, muitos anos de igreja, falar para Jesus lá: olha, cheguei para o céu, e Jesus falar assim: não, você não vai para o céu não, você vai para o inferno. Ué, por que não? Porque você suicidou. Você se expôs ao perigo deliberadamente. Você sabia que podia morrer, isso é suicídio. Você não tem medo disso não? Eu olhei para ele e disse: meu irmão, você sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo de um dia Jesus eu chegar diante de Jesus, e Ele está separando os bodes e as ovelhas, e disser assim para mim: apartai-vos para o fogo eterno, porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não deu de beber. E quando é que eu deixei de fazer isso? E Jesus dizia assim: o dia que você teve medo de subir lá no alto das pedrinhas para falar do meu amor, quando você deixou de pregar para aquele povo, você deixou de pregar, fazer isso para mim. Aí ele balançou a cabeça: esses pastores têm cada ideia, e continuou mexendo no meu computador. Temos que dar testemunho, continuar pregando e proclamando, vivendo e anunciando. E aí, quando as pessoas faziam isso, davam testemunho, seja falando, seja vivendo, com caráter, tinha graça, tinha unção, tinha comunhão, tinha serviço na comunidade, eles tinham a sã doutrina, andavam na sã doutrina, não se desviavam da ortodoxia, anunciavam a salvação. Sabe o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Salvos, não basta acrescentar, é preciso que seja salvos. Igreja é formada por aqueles que são salvos, e nós precisamos disso. Preguei isso e quero que você pense sobre tudo isso que falei, e que o Espírito Santo nos ilumine, porque nós, como igreja, somos salvos, mas não somos perfeitos. Nós temos nossas falhas, não são poucas. Temos que vigiar o tempo inteiro para manter a sã doutrina. É muito fácil se desviar dela. Temos que priorizar a mensagem da pregação da salvação, porque é muito simples, é muito bom e é muito empolgante você substituir por qualquer outra coisa. Quantos movimentos estão aí acontecendo? Eu vi essa semana o pastor dizendo isso de maneira
clara. Eu não me considero mais evangélico, porque eu não acredito na Bíblia como única revelação de Deus, não acredito que Deus sabe de todas as coisas. Como é que um pastor chegou num ponto desse? Uma palavra grega para isso é apostasia. Se desviou, perdido no mundo. Mas é muito fácil você cair nesse caminho. Perder a comunhão é muito fácil. Deixar de servir é muito fácil. Querer muito mais ser servido. E acima de tudo, não testemunhar é muito mais cômodo. Que o Senhor e o Espírito Santo mova em nós com a presença dEle, e que acrescente nesta casa de fé, dia a dia, os que vão sendo salvos. Eu quero que você feche os seus olhos aonde você está, que você pense sobre isso, e fale para Deus: Senhor, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, e me ajude. Fale para Deus as suas dificuldades, se dispõe a Deus ao serviço. Queira mais de Deus, queira ser mais igreja do Senhor. E a igreja somos todos em comunhão, em fé e unidade. Espírito Santo, é o Senhor que nos conduz nessa hora, Pai. Preguei a Tua palavra conforme o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos do Senhor movendo sobre nós com todo esse avivamento, com todo esse despertamento, tratando em nós, meu Deus, nosso caráter, nossa vida, derramando sobre nós unção e poder. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Espírito Santo. Tem pessoas aqui que o Senhor quer usar com dons especiais. Se você quer ser usado por Deus, se disponha diante de Deus, porque Deus vai te usar para orar e as pessoas serem curadas. Queira mais de Deus, queira mais de Deus, ore mais pelas pessoas. Deus está falando agora comigo, o Espírito Santo está movendo. E se você quer, você vai ser cheio. Dons espirituais estão sendo entregues nesse lugar, Espírito Santo. Deus está movendo corações aqui nesta noite para o serviço, na obra de Deus. Se Deus te chama, se você se sente incomodado, se vê alguma falta, é porque Deus está te mostrando, e é para você começar a agir em alguma coisa. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, Espírito de Deus. Há pessoas aqui que estão confusos. Você precisa conhecer mais a palavra, estudar mais as Escrituras. Peça a Deus, se disponha. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Meu Pai, Santo, 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 vem soprando sobre nós. Vem soprando sobre nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor está movendo. Eu quero que vocês continuem orando e se disponham diante de Deus. Pensem sobre isso. Mas eu quero nesse instante mesmo, fechados, o Espírito Santo queima no meu coração nessa hora, que a mensagem da cruz, o querigma, tem que ser proclamado. Por isso, se você nessa noite entrou aqui neste lugar e essa palavra falou ao seu coração, e você quer se salvar desta geração perversa, sente que está perdido, não está salvo, o Senhor vai acrescentar você nessa noite. Venha aqui à frente, eu quero te dar um abraço e quero orar com você. Venha se entregar para Jesus, se arrependa dos seus pecados, venha aqui. Alguém vai orar com você, sai agora, dê esse testemunho diante de Deus. Vem Espírito Santo, continue orando, continue orando. Vem Espírito Santo de Deus. É o Senhor que está movendo, é o Senhor que está tocando. Vem soprando, Santo Espírito. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem move. Alabala xerede canta alabala bala bala xara alabacala alabala. Alabala xerede canta alabala bala 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 xara alabala. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. É o Senhor quem fala aos corações de Jerusalém. Noiva apaixonada, te esperando para
presença. Fique de pé agora. Ei, Espírito Santo, fique de pé. Fique de pé, continue orando nesse momento de ambiente de oração. Espírito Santo, move meu coração nessa noite. Eu quero convidar para orar. O Senhor está despertando pessoas aqui para o serviço na obra dEle. O Senhor tocou em corações aqui nesta noite para desempenhar funções importantíssimas nesta obra. Você diz: eu não sei o que fazer, eu não me sinto capaz, mas Deus está te chamando nesta noite. O Senhor tocou em corações aqui nesta noite para se arrepender dos seus pecados. O Senhor te incomodou nessa noite porque você não está servindo